Boa noite, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira ao vivo. Eu e meu time, a gente tem uma convidada especial que vai ser já já apresentada pela Milena. E assim, é muito gratificante pra gente mais uma vez estar aqui compartilhando conhecimento. Vai ser um bate-papo gostoso hoje. O nosso objetivo é trocar conhecimento, realmente aprender e ensinar, porque toda vez que a gente está aqui nas segundas-feiras, a gente aprende muito, né, meninas? Assim, Com certeza. o nosso objetivo é tanto passar conhecimento quanto aprender também. Então, deixa eu dar boa noite para todo mundo que está aí toda segunda-feira, muitos dos que a gente acompanha, né? Então, sempre aí no mesmo horário, no mesmo local, empenhados em aprender, empenhados em crescer. E a Tri é isso, né? Como ajudar vocês a alavancar a empresa de cada um, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui sempre é dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, e o tanto que isso é nobre, né? Eu acho que o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso e o conhecimento que a gente tem que a gente leva para a vida. Então, Mi, vamos apresentar? Vamos apresentar. São tantos atributos que eu vou até ler a colinha para eu não esquecer de nenhum, né? Nossa convidada, ela é fundadora da Aceleradora de Equipes e Projetos e Sonhos. O seu trabalho tem como base o design comportamental. É formada pela Harvard University e possui certificações em perfil comportamental, sabotadores, leituras de grupo, facilitação de equipes e coaching. Ela apoia gestores, empreendedores e equipes a transformar os invisíveis, crenças, ruídos, comportamentos, padrões, valores, em decisões claras. Sua lista de clientes inclui nada mais, nada menos que Kraft Heinz, Fiat, Vale, Embratur, Fundação Lima, Unesco, MPU, TCU, SESI, entre outros. Seja bem-vinda, Bem-vinda, Justine. Justine. Justine Arena. Prazer enorme estar aqui. Nossa, o prazer é nosso de ter você aqui. Depois dessa apresentação da Milena, eu queria te convidar a explicar pra gente um pouquinho desse título, assim. Eu acho que ele foi fundamental e, querendo ou não, ele chamou muita atenção. Foi um dos títulos, assim, mais legais, que seria, né, o iceberg da tomada de decisões. E o porquê desse título? Boa. Como a Milena falou, eu trabalho com muitos gestores, empreendedores, microempreendedores. A gente estava conversando antes de começar, né, Marcela? Eu amo esse trabalho. E o que eu mais presto atenção é que muitas vezes a gente está focado no conhecimento, nas metodologias, nas ferramentas, na meta, na agenda, tudo que está ali no visível e que é muito mais fácil da gente perceber, porque a gente pode pegar de alguma forma, é número, né? Tá na sua cara, tá na frente, sua cara, né? exato. E muitas vezes isso trava ou não caminha como deveria, ou a gente até caminha, mas é muito dolorido, é custoso, me custa muito caro. Eu não sei vocês. Gasta às vezes muita energia também. Muita energia. Não, te traz, às vezes, frustração, decepções, enfim. É muito interessante, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de eu ter um objetivo e aquilo ser muito importante para mim, muito valioso. Eu vou lá, faço o que tem que fazer, e aí chego lá naquele o que maravilhoso, e quando eu olho eu falo, não valeu. Vocês já passaram por isso? Já. E é uma coisa muito importante, e você fala, não valeu. Por que que não valeu? Provavelmente porque o como feriu valores seus, necessidades suas, feriu um bando de coisa aqui no invisível que fez esse o que não valer mais a pena. Então, essa é uma dor muito grande, muitas vezes, né, de gente que está empreendendo, fazendo gestão. E uma outra dor também é essa questão, por que que é simples e eu não faço? Por que que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu mesmo não assim faço? você recua ali, você trava, Exato. você Se não consegue sair do boicota, papel, né? você se boicota, né? Eu vejo as Exato. pessoas fazem isso muito. Então, a gente tem resistências, e as resistências são super naturais. Inclusive, eu fiz até um webinário semana passada falando muito sobre isso, que eu falei, se você está sentindo uma resistência, que maravilha! Significa que você está saindo do que você conhece, do confortável,
e indo para o que você quer, que é o novo. E o novo, ele sempre vai gerar essa resistência. O problema é que também, quando a gente não olha para esse invisível, a gente não sabe lidar com as resistências. A gente sente uma coisa, mas a gente não sabe dar nome, a gente não sabe tangibilizar. Se eu não dou nome, se eu não tangibilizo, como é que eu resolvo? Então eu fico na resistência, mas eu não tenho ferramentas internas para lidar com isso. Para sair delas. Então, e é muito interessante, eu adorei a pergunta, porque ano passado eu fui convidada para dar um treinamento para donos de empresa e gestores de grandes multinacionais em São Paulo. E aí era um grupo de uma aceleradora de inglês para negócios, eles precisavam de alguém fluente em inglês e que trouxessem alguma coisa, alguma ferramenta de negócio para eles praticarem em inglês. Não era aprender a língua, mas é usar a língua para alguma coisa de negócio. Que fosse voltada para o business dele, às vezes. Você sabe que amanhã eu tenho uma reunião que é com o escritório de Londres. Opa! E aí eu tô aqui, meu Deus do céu. Porque assim, a gente no dia a dia... Justine, sua agenda tá livre amanhã? No dia... Vamos praticar essa reunião. No dia a dia do escritório, a gente não lida com termos técnicos em inglês. Eu lido com inglês quando eu viajo. Sim, às vezes numa roda, diferente. numa conversa é completamente diferente. Né? Então a gente vai... E primeiro, né? Além de tudo, inglês britânico, que não é um inglês fácil, ou comum, ou convencional, né? Ele é mais específico. E aí, como é que você fez lá? Me conta. Não, e foi interessante, porque eu falei para a dona do evento, eu falei, olha, tem vários temas que a gente pode trabalhar com esses gestores empresários, está aqui uma lista de sugestões. E aí eles decidiram trabalhar tomada de decisão. Nossa, Aí eu virei somente eu. Não, aí eu virei e falei assim, o que eu, Justine, vou falar sobre tomada de decisão para eles? Porque todas as matrizes que a gente possa imaginar, essas pessoas já estudaram, já fizeram um curso, e eu fiquei ali batendo a cabeça, eu fiquei bem ansiosa, nervosa. Mas eu falei assim, deixa eu me conectar com esse grupo e deixa eu primeiro me conectar comigo e com o meu servir. Como é que será que eu sirvo esse grupo a partir de um lugar que agregue? E fiquei com essa pergunta para mim, né? A qualidade da pergunta é a qualidade da resposta. E eu falei, eu vou arriscar, não sei o que vai dar. Se der ruim, eu devolvo todo o dinheiro que eu fui contratada, mas eu vou arriscar. E aí surgiu o workshop, o iceberg da tomada de decisão. E aí eu vim, eu até arrepio quando eu lembro. Eu acho gostoso quando a gente arrepia, porque é do íntimo, né? Assim, É genuíno. É quase que você faz algo que te deixa tão feliz que você arrepia. Eu sinto isso várias vezes, que eu tenho uma ideia boa com o cliente, sabia? Então, e aí eu falei assim, eu não sei como é que eles vão receber, porque eu vou trabalhar com esses gestores, principalmente o invisível. E foi interessante que logo no começo do workshop, a gente foi desenhar o iceberg da tomada de decisão. Então, escolhe aí uma decisão que vocês tomaram ou precisam tomar, que é importante. E aí a gente vai olhar o visível e invisível dessa tomada de decisão. É claro que muitos deles tiveram muita dificuldade de, inclusive, mapear os invisíveis. Mas por que você acha que a gente tem uma tendência de sempre olhar o visível? Porque assim, ele tá muito mais na nossa cara. Ele tá muito na nossa cara, então ele é mais fácil, ele gasta menos energia e a função do nosso cérebro, para quem não sabe, não é fazer a gente feliz. Mas é poupar energia, é manter a gente vivo. A gente já falou de gasto de energia ao longo do dia, de tomada de decisão, e eu vejo muito isso. Quando a gente está numa determinada tarefa, ou no início do nosso dia, a gente tem um monte de tarefa a executar. E a gente tem uma tendência muito grande a fazer sempre as coisas mais fáceis e deixar aquelas mais difíceis, que você fica o dia inteiro gastando energia pro final. É deixar a cobertura, né? A gente come a cobertura primeiro e deixa a parte. Posso comentar sobre? Pode. Não faça isso com vocês. Deixa eu só voltar na sua pergunta. Por que a gente sempre vai pro visível? É o mais fácil, a gente gasta menos energia e é o nosso padrão. Quando a gente é pequeno, vamos pensar, escola. É a nota que você tira, é o dever que você tem que fazer, é tudo o quê? É o visível. Visível. A gente não é treinado na escola a mapear nossas emoções, a lidar com as resistências, entendeu?
Então, é o padrão Os prazos, né? Exato. Então, o visível, ele é o padrão do piloto automático. E quando a gente está no dia a dia, no estresse, que o pau ali tá atorando, a gente sempre vai para o piloto automático. Então, é o nosso piloto automático. Por que eu falei assim, não faça isso com vocês? Eu não sei se vocês já escutaram falar do termo fadiga de tomada de decisão. Não. Não? O que seria a fadiga de tomada de decisão? Boa! Eu já tô imaginando, mas o que é? Eu quero ouvir a especialista. Bora. Tomada de decisão, assim como força de vontade. Quem depende de força de vontade para alguma coisa, boa sorte. Funciona como músculo. Ou seja, quanto mais eu uso, mais o meu músculo fica o quê? Cansado. E já tem vários estudos sobre tomada de decisão que mostra o tanto que tomada de decisão é cansativo. E não interessa se ela é grande ou se ela é pequena. Até, né, mulheres, o brinco, quando a gente escolhe o brinco que a gente vai usar, o anel, tudo Tem isso. Tem aquilo do Steve Jobs que só usa a mesma camiseta da mesma cor todo dia. Exato. Então, e aí tem várias questões. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês verem o tanto que isso é importante. Há uns anos atrás, fizeram uma pesquisa com juízes que tomavam decisões em relação à liberdade condicional de presos, tá? E acompanharam vários juízes por vários meses. E aí, olha o que acontecia. Começo da manhã e começo da tarde, quando esses juízes estavam mais descansados mentalmente e alimentados. Olha! A tomada de decisão a favor da liberdade era em torno de 65%. Quando eles estavam nesse estado. Quando eles estavam mais descansados e de barriguinha cheia, né? Isso. Esses dois elementos são importantes. E aí, quando ia chegando para o final da manhã e para o final da tarde, ou seja, a gente já está com fome e a gente já está cansado de tomar decisão. O dia inteiro tomando decisão, A tomada de decisão a favor ia para praticamente zero. Nossa. É sério? É sério. Gente, muda tudo. A agenda do escritório assim, pode mudar. exato. A gente só vai tomar decisão agora de barriga cheia e de manhã cedo ou no fim tipo da assim, tarde. na dúvida eles dão negativo, né? É porque Gente, é o até seguinte, cliente, né? Só vamos marcar cliente agora no momento certo. isso. Avisa a Luciné no escritório agora que a agenda vai ser toda reformulada. Pronto. Por isso que dizem assim, gente, A Luciné não agenda soltando. cliente novo dia de sexta-feira, porque ninguém fecha. A pessoa Exato. tá cansada, é o último dia da semana. Exato. Então, o que acontece? Quando a gente está cansado, a nossa tomada de decisão, ela vai para o piloto automático. Nesse caso é o quê? Na dúvida, deixa preso. Porque eu não sei qual que é a melhor. Tipo, eu tô cansado. Então, na dúvida, deixa preso. É melhor deixar preso do que deixar solto. Isso. Que seja pra menos e não pra mais. Vou na Isso. mais fácil, né? Eu vou na mais fácil. O que acontece? Tomada de decisão no piloto automático, que acontece quando a gente começa a ficar muito cansado, é a tomada de decisão do fácil, do disponível, do piloto automático. Aí eu pergunto para vocês, o fácil disponível normalmente é o que te aproxima daquilo que você quer? Não é. Quem vai estar decidindo por você é quem? É o seu cansaço, é o seu sabotador, é a sua preguiça, é o seu medo, o contexto, a agenda do outro. Tudo vai estar decidindo por você. Menos o que você realmente quer. E menos você. Entende? Então, por isso que é muito importante a gente pensar em agenda. Por exemplo, eu já tenho alguns anos agora, eu reformulei minha agenda inteirinha, justamente pensando em tudo isso. Então, nossa... Tudo que é estratégia. O Arnaldo, Gente, você viu que eu já tô agoniado, né? Eu vou contar minha agenda pra você. Eu vou contar segredo. Mas por exemplo... A Luciné ia se demitir amanhã. Nossa secretária que cuida da agenda. Não, mas isso... Gente, agora vamos lá. Claro, a gente tá levando Ajustes que você vai fazendo aos pouquinhos, né? Então, por exemplo... E aí também tem uma questão da tomada de decisão que tem a ver com a hora do descanso mental, emocional. Tem a ver com personalidade. Então, a gente também tem que entender, porque uma pessoa extremamente analítica, ela toma decisão de uma forma, uma pessoa muito executora, ela toma uma decisão de uma outra forma também. Então, quando
Quando a gente vai entendendo isso, aí você começa a entender seu perfil comportamental, os seus valores pessoais e seu padrão de autossabotagem, e os três sempre estão interligados, e você também começa a entender sobre fadiga de tomada de decisão, você começa a decidir a seu favor. Então, a gente cansa muito. Por que que Steve Jobs usa a mesma roupa todo mesma dia? roupa? É importantíssimo a gente eliminar número de tomada de decisão por dia, porque a sua próxima decisão, e não interessa se essa aqui foi uma decisão pequenininha, a próxima ela sempre vai ser pior. Então, tem um outro dado que eu quero trazer Meu que... Deus, eu já vou sair daqui. Eu acho que eu tô aprendendo mais do que eu tô ensinando vocês aí em casa hoje, viu, gente? E eu quero trazer um outro dado para vocês, que esse é tipo assim, pá! Quando a gente não pré-decide, a gente só usa 40% da nossa capacidade real. Exemplifica o que é o pré-decidir. Pré-decidir. Vou dar um exemplo para ver se é isso. Bora. Vamos supor que dia seguinte eu tenho que ir trabalhar. O pré-decidir seria, na noite anterior, eu já deixar aquela roupa arrumada para o dia seguinte, para no dia específico eu diminuir a quantidade de tomada de decisão. Perfeito. É isso. Então, por exemplo, eu tenho que fazer... É a lógica da agenda, então. A gente está pré-planejando... Isso. O que vai ser feito no dia seguinte. Foi o que a gente fez ontem, né, em reunião. Perfeito. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto, né, pegando aí a arquitetura, eu vou fazer amanhã, eu tenho 2 horas para trabalhar no projeto da Justine. Então, qual o material que eu preciso? Qual informação que eu preciso? Eu preciso conversar com alguém antes? Porque se eu deixo para decidir na hora de fazer, qual que é a chance de eu fazer? Lá embaixo. Por quê? Porque eu vou passar o tempo que era para eu fazer decidindo. Aí, às vezes, nem eu decido e nem faço. Executa. Entendeu? Entendi. Então, o pré-decidir é eu entender... Por exemplo, eu sabia que eu ia estar com vocês aqui, certo? Certo. Desde sexta-feira estou atrás de Milena. Entendeu? Pra poder resolver. Para entender algumas coisas, algumas... O contexto todo. O contexto. Por quê? Eu estou num momento de muita pressão. Por quê? Me conta como é que tá a sua vida. Não, louca. Mas é uma loucura maravilhosa. Porque É uma loucura boa quando a gente faz o que a gente boa. gosta, né? Mas é uma loucura que não é aquela coisa assim, eu tô sendo engolida pela vida. Nada disso. Já saí dessa, graças a Deus. Mas é que realmente tem muita coisa acontecendo. Então eu falei, beleza, para eu estar bem, segunda-feira, 19 horas. Né? O que precisa acontecer antes de segunda? Aí eu olhei para minha agenda, como é que tá a agenda segunda? Tá assim, então segunda eu vou dar uma revisitada, vou ter 1 hora ali para dar uma revisitada, beleza. A semana anterior eu não consigo, então domingo eu vou sentar, eu vou me conectar com o tema, eu vou me conectar com o público, com a Milena. Entender um pouco melhor. Né, com as perguntas e tal. Isso é pré-planejar. Por quê? Porque quando eu chego aqui, eu tenho a energia para fazer o que eu preciso fazer dando o meu melhor. Você não vai gastar a energia tendo que tomar decisão. Na verdade, Exato. tudo já foi planejado previamente. Perfeito. Quando você chega exatamente para executar. Ou seja, é a gente chegar aqui para ter essa conversa mais leve. Exato. E qual é essa base invisível que a gente está falando? Eu confesso que eu ainda tenho um pouco... Olha aqui, ó, eu tenho um pouco mais de dificuldade eu tô do formando invisível. minhas opiniões, mas ainda tô um pouco na dúvida também. A gente poderia dizer que essa base invisível, ela envolve um pouco... enfim, de sentimentos, uma coisa mais emocional, e que eventualmente em determinados momentos, quando a gente toca nessa parte invisível, ela enfim, se posiciona em algum lugar de, não sei, de medo ou alguma coisa que dificulte mais o acesso a ela? O invisível, quando a gente está falando de invisível, a gente está falando de medos. Então... Entendi. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de fracassar, medo de não pertencer, né? A gente tem aí infinitos medos. A gente está falando de insegurança ou segurança. A gente está falando de sabotador. A gente está falando de valores pessoais. Aí, quando a gente fala de valores pessoais,
Às vezes a gente está falando o valor sendo atendido, ele sendo respeitado, ou não. O valor não sendo respeitado ou indo para o extremo. Por exemplo, valor quando vai no extremo, embanana a gente, que é uma maravilha, a gente pode falar sobre isso. Então, valor pessoal é um invisível nosso, né? O que são valores? Sucesso, liberdade, comprometimento com o próximo, respeito, honestidade, ética. Tem vários valores aí pessoais, né? Necessidade não atendida é invisível. Lealdades ocultas. Nossa, esse invisível. Gente, eu tenho... Comenta um pouco sobre o lealdades. Vou comentar. Eu atendo uma empresa com sócios. E pessoas muito leais umas às outras. Mas essa lealdade está indo para o extremo, está atrapalhando pessoalmente as pessoas e está atrapalhando o negócio. E é muito interessante porque cria uma resistência da mudança que precisa ser feita. Medo de conflito, né? Medo a lealdade, de conflito. assim, acima de tudo, não quero conflito. Isso. E segue o que ele decidiu, Exato. né? E aí chegou um momento que eu falei para as duas separadamente, falei depois para as duas juntas e falei... lealdade a que e a quem, porque essa lealdade não está levando vocês a lugar nenhum. Então, esse é o invisível que a gente muitas vezes não se dá conta. Às vezes tem falta de segurança psicológica ou tem segurança psicológica, e aí a gente entra muitas vezes em falsas harmonias. Né? Esse é um outro invisível. Por exemplo, quando eu entro numa empresa e falo que é tudo lindo, todo mundo se ama. É tipo assim, tá cheio de invisível ali, né? Porque eu falo assim, a gente pode se amar e a gente pode se dar bem, mas peraí, né? E aí muitas vezes tem carga mental, carga emocional. Gente, isso é tão forte. Posso dar um exemplo? Claro. Do tanto eu acho isso? bom os exemplos, Justine, porque como é um tema... Eu diria intangível. que é um tema meio intangível. Gente, até eu tô fazendo anotação aqui, ó. Eu tô literalmente anotando os pontos aqui pra poder eu entender melhor. E quanto mais a gente exemplifica, mais as pessoas que estão assistindo entendem melhor. Por isso que eu tô aqui com minha colinha, pra eu não esquecer dos exemplos, pra trazer exemplos bem, como é que fala? Assertivos, direcionados. Eu tava atendendo uma cliente uma vez e ela tava pra assinar um contrato de sociedade. Tá. E aí ela chegou na sessão comigo e falou assim, Justine, não tem nada a ver com o nosso processo, mas eu tô sem dormir. Tem dias que eu não durmo. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, eu preciso assinar esse contrato de sociedade e eu não tô conseguindo assinar esse contrato e eu não sei por quê. E tá me dando uma angústia, tá me dando um desespero. Quem aqui já sentiu assim, tem uma coisa fora do lugar, eu não sei dar nome? Esse é o invisível, entendeu? Eu não... Tem uma coisa errada, mas eu não tô conseguindo dar nome, então eu não consigo resolver. Aí foi interessante. Você quer resolver, tá no seu íntimo, mas você não consegue tirar aquilo do papel. É quase como se existisse uma coisa te segurando, né? Isso. Pronto, eu já tô começando a entender o que é invisível. Aí, um deles, tá? Aí eu virei pra ela e falei assim, a gente acabou de fazer nossa sessão de valores, né? Pega aí suas anotações, vamos ver se é por aí. Eu não sabia se era ou não, tá? Mas vamos começar por aí. Quando ela abriu o caderno dela, ela leu. Que ela caiu no choro. Ela falou assim, entendi tudo. Aí, de novo, eu me arrepiando. Eu acho muito gostoso isso, eu acho muito bom. É porque eu me emociono, eu amo o que eu faço. E aí eu falei assim, me conta o que tá acontecendo. Ela falou, entendi por que eu não tô assinando esse contrato. Eu falei, por quê? Porque pra mim vai ser ferir minha liberdade é meu valor número 1. Então pronto, ela foi na relação de valores que ela tem como pessoa. Isso. Valores pessoais. Valores pessoais. E dali ela conseguiu exatamente identificar um valor que para ela estava pesando muito e ela não estava sabendo identificar o porquê que ela não conseguia tomar aquela decisão. E valor, uma coisa importante da gente trazer é que a definição de valor ela é muito pessoal. Ela é muito íntima, porque sucesso para você pode ser uma coisa, para mim pode ser muito diferente. Né? Para alguém pode ser ganhar muito dinheiro, para outra pessoa pode ser reconhecido. Ser reconhecido e remar no lago todo dia de manhã, né? Então, aí que é importante, tudo é contexto. Então, vamos pegar o contexto desse contrato. Qual que é o mínimo de liberdade que você precisa para ser confortável para assinar esse contrato? Aí a gente foi entender. E aí ela começou a ir mudando
acho que quase que tendo uma paz interna, assim, Isso. depois que a gente descobre o que tá travando a gente, Isso. é mais fácil da gente ir assimilando essa tomada de decisão. É porque quando a gente não consegue dar nome nem tangibilizar, não tem como a gente resolver. Quando eu consigo dar nome e eu tangibilizo, aí eu consigo resolver. Um outro exemplo. Uma cliente, essa foi muito linda, assim. Uma cliente, não, preciso crescer o negócio, tá na hora, eu quero. Eu tô pronta. Eu falei, você tá pronta para crescer o negócio? Bora? Bora. E esse bora não ia. E eu, assim, Bora, mas não sai do canto. Eu assim, e aí? Não, Joss, veja bem, eu não tenho caixa. Como é que eu vou contratar, crescer sem caixa? Nananana. Eu vejo esse medo muito grande, inclusive nas pessoas que a gente atende na tria, porque essa tomada de decisão, ela envolve o financeiro, e o Com financeiro certeza. trava muito. Então. E isso, eu vou te falar, eu nunca tive medo. Eu sou aquela pessoa que, se eu falar assim, vamos, bora. É porque Agora, você nossa, é executor da última, né? eu sou É porque totalmente... o executor, ele é a pessoa que toma risco. Ele fala Total. assim, eu quero o resultado, eu vou atrás dele E eu vou ninguém me conseguir. segura. E você sabe que eu acho que muito do que eu conquistei hoje foi não tendo esse medo. Tá, mas Ele volta pro não seu está- assunto aí, Não, que não, eu mas já, é eu que já nós- me percebi nele, aí eu já entrei. Mas a questão do caixa, ela é delicada e a gente tem que tomar riscos calculados. Só que olha que interessante. Aí a gente foi entender. Eu falei, mas vamos olhar aqui de novo pro seu faturamento. E a bichinha crescendo. O crescimento dela tem sido exponencial. Cadê esse caixa? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que ela estava fazendo? Ela estava gastando o dinheiro. Então, todo mês... Não, porque agora eu preciso do Mac não sei das quantas. Aí, no mês seguinte, não, porque agora eu vou trocar a máquina de todo mundo. Eu comecei a olhar para aquilo... Ué, mas ela tava precisando contratar um funcionário e tava gastando dinheiro com... Peraí que eu vou chegar no ponto. Olha como isso é profundo. Aí, eu falei assim, vem cá. O que vai fazer você crescer? É comprar todas essas máquinas agora? Ou é você ter caixa para contratar? Não, claro que é ter caixa. Eu falei, então vamos pesquisar aqui mais a fundo. Sabe onde a gente chegou? Que ela estava com medo de crescer. E claro que isso não estava tangível para ela. A gente foi fazendo um processo para tangibilizar. Até ela entender. Crescer para ela... No inconsciente dela, era igual a ela perder qualidade de vida. E ela batalhou muito por uma qualidade de vida X. E ela não queria perder essa qualidade de vida. Tem uma outra coisa... E que, na verdade, pode ser o inverso, né? Eu tô me vendo nessa cliente. Nossa! Não era você não, Milena! Não é você não, mas eu acho que eu tenho esse invisível aí também. Quem estiver escutando a gente e gosta de anotar que nem eu, né? Tô cheio de anotação aqui. A gente só muda em torno do que a gente quer manter. Se tem alguma coisa que me custa caro e eu imagino que eu possa perder isso, eu posso querer muito a mudança que eu não vou mudar. Então, perceba, eu quero crescer. Profundo esse. Não, mas é muito. Olha que louco. Até eu pensar dei uma isso, né? arrepiada aqui. Gastava o dinheiro para boicotar esse caixa, o crescimento para não dela crescer, mesma. porque o crescimento poderia colocar em risco uma situação confortável Exato. que Entendeu? era o sucesso para ela. Exato. Então, assim, eu só mudo em torno daquilo que eu quero manter. Muitas vezes eu não estou mudando, não estou melhorando, não estou crescendo, porque eu também não sei o que eu estou com medo de perder. Eu não sei o que eu estou querendo manter. Por isso que é tão importante espaço seguro para a gente fazer o quê? Para a gente se perceber com profundidade. Por quê? Porque se a gente não tem esses espaços, não tem como a gente chegar nesses lugares, entendeu? É trazer esses valores com mais clareza, né? E tangibilidade. Porque aí o que aconteceu? A gente foi olhar para entender, beleza, mas você crescer não significa abrir mão da sua qualidade de vida. Olha que louco isso. Porque na cabeça dela, ela colocou um negócio de equilíbrio. Gente, tira esse negócio de equilíbrio na vida, isso não existe. Vamos lá, eu vou explicar. Explica melhor isso aí. Eu vou explicar. Que ela O que a gente vai dizer com o equilíbrio da vida? Eu vou perder meu equilíbrio, eu vou perder minha qualidade de vida. Eu falei, vamos lá. Equilibrar
Eu sou mãe, aí eu equilibro mãe, esposa, profissional. Tá, é como se fosse assim. Eu brinco às vezes do tripé, né? Porque você tem a vida pessoal, a vida profissional. Tá, equilibrando os pratinhos. Cara, quando você pensa em estar equilibrando todos os pratinhos da sua vida, eu já fico exausta. Não sei vocês. Eu fico exausta. É que você tem que gastar energia ainda pensando se tá equilibrado. Entendeu? Tá, tudo bem. Não esquece. Vamos pensar em harmonia? Gostei da palavra harmonia. O que é harmonia? Nossa, a harmonia vai ter uma semana, 2, 1 mês que trabalho vai estar aqui, ó. Tá, tudo bem. E vai ter horas que a minha vida profissional tá aqui. E vai ter horas que vai estar aqui. E vai ter horas que saúde vai estar mais. Então, a harmonia, eu não fico nessa cobrança, entendeu? Tá. Esses são os invisíveis. Eu sou essa pessoa que cobra. De mim mesma, eu sou essa pessoa que cobra. Exato. Mas eu queria entender uma coisa, dentro desse seu gancho. Não quer dizer que tem que estar nulo, só precisa estar equilibrado. Por exemplo, porque eu costumo muito dizer isso, né? Você tá tendo tempo para sua família, você tá tendo tempo para os seus amigos, para sua vida pessoal, tá equilibrada, sua saúde, você tá dedicando tempo para sua saúde. Claro que não precisa ser assim, eu vou dedicar 8 horas pro trabalho, 8 horas para minha saúde, não. Mas o fato de estar fazendo já é alguma coisa. E tem porque horas... às vezes a gente procura no equilíbrio essa igualdade e são tantas esferas que às vezes a gente fica louco. A gente sucumbe, né? A gente dá tilt. E o invisível, ele é diferente pra cada um de nós, Com né? certeza. Na verdade, ele toca em você De formas diferentes. E outra, quando você entra E se tornam crenças limitantes, né? Muito. E quando você entra em autocobrança, em autojulgamento, você entra no sabotador. O sabotadorzinho é essa energia de julgamento, de cobrança, de crítica, de medo, de vergonha. Não faço isso porque alguém vai me julgar. Não faço, não vou fazer, não tomo essa decisão por conta disso. E aí eu queria te perguntar, como que a gente faz para... Você deu alguns exemplos, inclusive, das pessoas que você atende. Fala também um pouquinho antes de eu fazer a pergunta. Mas você costuma atender pessoas em momento até individual também, não é isso? Sim. Individual em grupo. Sim. E aí você citou agora que... Nos seus atendimentos, você fez com que essas pessoas criassem como se fossem pontuações, você falou, por exemplo, de valores. Aí na hora que ela escreveu os valores todos dela, ela soube identificar que o gatilho que ela estava tendo ali de... Gatilho não, mas o que estava travando a tomada de decisão era um valor. Sim. Como que a gente faz para trazer à tona esse invisível? Eu posso fazer um checklist, porque eu já vou começar a fazer o meu aqui agora. Então, só pra eu saber. Eu já tô pegando ao vivo aqui, tá, gente? Já tô ao vivo aqui, fazendo a minha consultoria. Consultoria já tava... Não, tá valendo. A gente faz consultoria ao vivo, não tem problema. Olha, só tem uma boa forma da gente trazer à tona esses invisíveis. Bons mapeamentos. Ótimo, então pronto, a gente tem que começar por um mapeamento. A gente precisa... Tudo é planejamento, tá Tudo é planejamento, tudo é planejamento. Olha a tria. Você sabe que a gente fala na tria que tudo. O que é tria? A gente, quando criou a empresa, a gente queria linkar o nome a algo concreto que a gente faria. Então a gente sempre fala, né, que é o mapear, planejar, o executar e o medir. Porque quando você mapeia o que você quer fazer dentro de uma empresa... não. Aí você... Não foi por causa do Trindade? Quero Ah! assinar meu distrato social agora. Helena Trindade, olha só. Então, quando a gente fala disso, é exatamente, a sua vida inteira é sobre você planejar, executar uma viagem, se você fizer. Você pode planejar, executar essa viagem, organizar tudo, viajar, depois você pode medir. Será que os gastos que eu planejei gastar tá dentro? Ou então você pode ir solto. Só que é muito mais bacana quando você faz tudo organizado, você consegue medir o resultado daquela sua ação. E né? fica mais leve. Fica mais leve. É porque eu falo, é uma coisa que eu repito sempre para os meus clientes, que é o quê? Mapeamento constante o tempo todo. Por quê? Muitas vezes, qual que é o erro que a gente comete? Principalmente quando a gente está empreendendo, né? Eu quero chegar aqui, então eu vou planejar para chegar aqui. Não é isso que a gente faz? A gente sempre quer... Você foca no topo de onde você quer alcançar. Aí eu vou planejar. Mas aí você tem que fazer todo o meio do caminho para você conseguir chegar lá. Mas tem um antes, que as pessoas não fazem. Eita, então peraí que eu vou fazer. Peraí que eu também não fiz não. Eu tô ouvindo. Meu dever de casa tá aqui, tá cheio de anotação já. Tem muito dever de casa, hein? Depois eu quero ver esse dever. Eu sei o meu destino final. Mas para eu escolher a melhor rota, para eu chegar nesse destino, rota é estratégia, gente.
Para eu chegar lá e eu entender qual que é o melhor caminho, eu preciso saber meu ponto de partida. É só você pensar no GPS. GPS, para ele... estou? O GPS, para ele te dar a melhor rota, ele precisa ponto de chegada e ponto de partida. A gente precisa de mapear esse ponto de partida. Então, como é que eu trago à tona esse invisível? Eu preciso de um bom mapeamento dos meus valores. Então, eu preciso entender quais são os valores que mais me guiam. Porque valor, gente... E aí eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Quem já sentou... Sei que Milena já... Porque Milena já caminhou por aí, né? Já caminhou por aí. Quanto tempo vocês estão juntas? Cara, uns... mais... Um ano e pouquinho, né? Então ela já tem chão, ela já fez o dever de casa dela com você. Mas assim, é mapear os valores, porque valor é o que guia a nossa tomada de decisão e ação. Quem aqui já parou para fazer um exercício, para fazer um mapeamento profundo dos seus valores? Eu vou fazer hoje à noite. Entendeu? Eu também. Mentira, eu não vou fazer hoje à noite não, que eu tô cansado. Eu já aprendi, não vou fazer hoje à noite. Amanhã eu vou tomar meu café da manhã, tá bem descansado, de manhã cedinho em casa. Aí eu vou fazer Tranquilo. É surpreendente, Eu já me porque às corrigi. vezes a gente acha uma coisa e a gente descobre essas surpresas são incríveis, assim, né? E muitas vezes a gente acha que não tem aquele valor e na verdade sim. você tem e muitas vezes não quer acreditar naquilo, né? É porque valor não é o que eu quero ser, não é o que eu admiro. Então, por exemplo, eu acho altruísmo a coisa mais linda do mundo, mas isso não baseia a minha tomada de decisão e ação, não é um valor meu, é uma coisa que eu admiro. Tá. Então, às vezes a gente quer que algo seja um valor, mas não é. É só algo que você admira, mas não Admira. tá intrínseco. Assim, Isso, não tá dentro Não de é o você. mais importante pra você. Para você. Às vezes, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, pessoas próximas, têm valores e aí você toma como se fosse seu, mas não é. E aí você entra em muito conflito. Então existe a possibilidade de você, as pessoas muito próximas a você acabar fazendo isso, de você Com achar certeza. que é um valor seu, mas não é. Então, é mapear quais são os seus valores em ordem de importância, entender... Até isso é difícil. A ordem da importância. Não, e é mesmo. Porque esse contrato que ela deu exemplo, né, para mim foi muito real. Você entender que a liberdade é um dos top 3 valores de vida da pessoa. Sim. E aí tá ali, pum, eureka, né? Tá aqui, isso que eu tenho que resolver, né? E acontece, eu estou fazendo o processo individual com os clientes, a gente faz sessão de valor, aí a pessoa coloca, teve uma que foram 4 sessões, e ela assim, não, mas vamos voltar aqui. Ela, não, Justine, eu coloquei isso como número 4, isso é o que mais guia a minha tomada de decisão. Por quê? Tem uma coisinha no nosso cérebro chamado sistema de ativação reticular. Não sei se vocês já escutaram falar. Não. É o filtro do cérebro. Então, a gente, dependendo da informação que a gente dá para o cérebro, a gente vai dando os filtros. Colocou o filtro lá para ela prestar atenção nos valores. Ela começou a entender que aquilo é o que mais guiava a tomada de decisão dela. E aí, quando a gente mapeia valor, a gente tem que mapear valor, grau de importância, o que significa no seu mundo. O que acontece quando seu valor vai para o extremo? Porque aí vira fraqueza, vira sabotagem, deixou de ser força. Tá. Né? Então, é mapear valores, aí eu consigo trazer um invisível para a tona. Mapear perfil comportamental. Por quê? Eu gosto de falar que perfil, ele pega um bando de bolinha gasosa de Arnaldo, por exemplo, que você sabe que é você, porque é você, e ele tangibiliza. Então, você consegue dar nome, tangibilizar a sua forma de pensar, sentir, agir, se comunicar, decidir. E aí, eu consigo, com essa tangibilidade, ser muito mais assertivo nos meus relacionamentos, na minha comunicação, na minha decisão. É quase como se a gente estivesse lendo um manual de nós mesmos, né? Exato, perfeito. Eu não sei se todo mundo que está aí assistindo já fez um perfil comportamental pessoal, mas a gente lá no escritório fez dos sócios e nós fizemos também de alguns prestadores de serviço do escritório, até para poder a gente entender quem se encaixava melhor em alguma atividade. Perfeito. E eu entendi que o seu perfil ele movimenta ao longo da vida. Então você não vai ser para sempre. Eu fiz o meu perfil, eu acho que deve ter uns 4 ou 5 anos. Eu acho, viu? Eu vou repetir. Foi Olha aí, você na me deu uma hora. ideia. Tá Tá na hora na de hora. repetir. Mas aí o perfil tem uma coisa
que eu acho bacana de eu trazer, porque eu vejo muita gente usando de uma forma bem irresponsável. As pessoas vão nas empresas, aplicam perfil, entregam relatório. Só que assim, você não foi treinado para ler aquele relatório e entender aquilo Não, ali. e eu vou te falar que eu tô fazendo recrutamento agora e eu acabei de receber o perfil das pessoas. Isso Mas é eu um não perigo. sou expert nisso. Isso é um perigo. Eu sou contra isso, tá? Tá. Por quê? Porque perfil deixa eu tentar explicar de uma forma bem simples aqui para vocês. Pensa em uma cebola, tá? O perfil, ela é a camada de dentro da cebola. Então, o perfil, ela é a sua essência. Tá. Que vai acompanhar com você, vai te acompanhar pro vida resto toda. da sua vida. Uhum. Então, por exemplo, você deve ter sido um menino espivitado, não é? Não, e você sabe que minha mãe, engraçado, né? Minha mãe disse que eu era quietinho quando mais novo, mas eu era muito observador. Ela falava assim, a gente ia pra um restaurante, meu filho, você levantava da mesa e você ficava assim, ó, olhando pras pessoas da mesa do lado. Quase que observando o que elas estavam fazendo. Isso era impossível nesse quesito. Exato. Ela falava porque muito ela isso. tava ali, ó, querendo... Eu sou curiosíssimo. O tempo todo eu quero saber o que tá acontecendo, o que tá fazendo, deixa eu ver. O perfil, ele é a nossa essência. Só que a gente não é só essa parte interna da cebola. Nós somos camadas da cebola. Então, o que influencia na nossa vida? A cidade que a gente nasceu, o bairro, a escola que a gente foi, os pais que a gente teve, né? Religião, professor, universidade, emprego, chefe, tudo isso vai criando camadas. Então, ao longo da sua vida, tem coisas do seu perfil que elas vão ficar esquecidas. Exatamente por essas camadas que vão surgindo. Que elas vão fortalecer, outras coisas vão... Enfraquecer também. Vão enfraquecer, outras vão entrar. Então, a gente precisa ser curioso sobre aquela pessoa. Por quê? Porque o perfil, ele dá um indicador, né, do como aquela pessoa está agindo naquele momento. Naquele está sendo momento. naquele momento. É, não necessariamente como se fosse aquela camada mais externa da pessoa, digamos não assim. Não é externa necessariamente, mas o perfil, ele vai indicar tendências daquela pessoa. Perfil comportamental, e esse é que é o perigo. Como é que as pessoas, a maioria das vezes, usam perfil? Colocar a pessoa numa caixa, limitar e falar assim... a Justine é comunicadora, então a Justine é desorganizada, a Justine não presta para fazer isso aqui, não. Gente, não façam isso. Perfil não é para limitar ninguém. Se alguém está usando perfil para rotular e limitar, essa pessoa não sabe o que é perfil. Perfil indica o nosso potencial. Tanto que, assim, ó, por exemplo, uma pessoa extremamente comunicadora ou executora e uma pessoa extremamente analítica, elas conseguem chegar no mesmo lugar. Entendi. Qual que é a diferença? O executor vai chegar de uma forma, ele vai chegar focado no resultado, na tarefa. O analítico, ele vai chegar focado em dados, entendeu? Eles podem, tanto que a gente tem empresários maravilhosos, analíticos, planejadores, comunicadores, executores. Por quê? O caminho que eles vão... É indiferente o caminho, a forma é o resultado. O que importa é o resultado, onde eles vão chegar. A gente escuta muito dos nossos clientes, assim, essa dificuldade de delegar, no sentido assim, eu escuto muito, eu sei que meu colaborador, meu arquiteto, enfim, meu estagiário, ele é capaz, ele sabe, mas ele não consegue, ele trava. Então, a gente não consegue... Ela sabe que ele tem os atributos mas a pessoa não consegue desenvolver. Isso tem a ver com esse invisível, né? Total. Porque aí entra perfil, mas também entra... A gente já falou de mapear valores. Valores, anotei valores, já anotei. A gente falou de mapear perfil. Tá. Aí a gente precisa também mapear sabotador. Tá. Sabotador seria exatamente tudo que vem na nossa cabeça e que... trava a gente. É aquele anjinho, né? Pensando nos anjinhos. Tem um anjinho e não vai dar certo. O sabotador é aquele, né? Que fica. O sabotador, às vezes ele te paralisa, você trava, você não faz. Às vezes você faz, mas você faz com muito gasto de energia, com muito custo. Então, por exemplo,
Gente, não é à toa que eu estudo o que eu estudo, né? Eu falo que eu sou o meu primeiro case. Assim, tudo que eu falo, tudo que eu faço, que eu experimento com os meus clientes, eu experimento em mim também. O meu sabotador, ele sempre gritou. Eu sempre fui muito crítica comigo. A minha autoestima era no ralo, né? Eu não me achava capaz, eu não me achava boa o suficiente. E é muito interessante porque a minha vida adulta começou toda nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade lá, trabalhei no mundo corporativo americano por vários anos e tal. Quando eu olho, eu falo, caraca, eu fiz muita coisa muito incrível, moleca. A última empresa que eu entrei, eu não sabia nem que aquela indústria existia. Eu era a única mulher estrangeira que não entendia nada daquilo dali. Em menos de um ano, eu ganhei um prêmio de melhor gerente de contas nacional. Assim, numa baita multinacional. Mas na época eu não conseguia nem ver, nem reconhecer tudo aquilo de maravilhoso que eu estava fazendo. E era um peso, era um custo muito alto. Por quê? Eu estava realizando, mas na crítica, no julgamento, na chibata, entendeu? Entendi. Então, às vezes você até realiza, mas é muito dolorido. Te custa caro, você demora mais tempo, você gasta mais dinheiro. E às vezes você fica paralisado. Às vezes é aquela coisa que você fica aumentando o escopo, fica adiando, fica colocando, não, mas se não for perfeito eu não vou fazer, né? Então, quando os clientes viram e falam assim, poxa, a pessoa tem capacidade, mas ela não está fazendo, a gente tem que investigar, a gente tem que ser muito curioso para entender. E ter uma sensibilidade também, se você tá. Porque uma coisa é você estar se avaliando, Sim. entendendo dos seus valores, para poder entender as suas atitudes. Outra coisa é você ter sensibilidade de enxergar isso no outro, né? Mas aí eu vou te falar uma coisa muito importante, Arnaldo. Quanto mais a gente se percebe, se conhece, mais eu consigo perceber a diferença e o outro. Você sabe que eu uso exatamente Nossa, chega a arrepiar essa também observação que você está fazendo, porque eu já passei por um processo de terapia por muitos anos. E eu enxerguei muito claro o momento que eu cheguei na terapia, onde eu me achava, hoje, né, me acho, naquela época achava que eu era o máximo, me achava um menino, um moleque. Então eu cheguei na terapia e o primeiro momento que eu percebi foi de você quase como colocar um espelho na sua frente, se enxergar e você falar assim, meu Deus, olha a atitude que eu tenho, olha como eu sou, olha o que eu faço, olha como eu reajo às situações. E aí, a partir do momento que você se enxerga, você começa a ajustar o seu comportamento. Então, uma besteira. Às vezes, alguém me manda uma notícia. Vamos supor que a Milena me manda uma notícia toda animada. Nossa, Arnaldo, olha essa notícia. Antigamente eu falava assim, não, eu já tô sabendo. Hoje em dia eu falo assim, deixa eu deixar a Milena feliz. Nossa, que legal essa notícia que você me trouxe. Porque eu acho que você começa a entender um pouco melhor as pessoas, o comportamento. Sim. Então, eu percebi claramente o me enxergar as minhas situações, minhas atitudes, começar a mudar e num segundo momento da terapia, que eu divido em 2 momentos, claramente, é o enxergar o outro. Porque aí você começa a enxergar as atitudes do outro que você não enxergava. E uma coisa engraçada que aconteceu comigo, assim, é um tragicômico, né? Porque as suas amizades começam a mudar. Total. Porque você olha para as pessoas que estão ao seu lado e você não sente mais que elas te completam. Então isso para mim foi muito curioso você falar. E eu lembrei, assim, de uma grande transformação de vida que eu tive, que foi isso. Eu ia pedir pra ela, é tão rico, né, que vai ter que ter uns 3 podcasts. Um exemplo, assim, a gente falou, você citou aí 2 casos de clientes onde estava com essa dificuldade de enxergar o invisível. E a partir desse pulo do gato, a partir do que enxergou e transformou, como que virou esse resultado? Essa cliente do tô gastando para não crescer, enfim, exemplifica pra gente como é essa virada de resultados. Olha, a que estava gastando todo o caixa, eu tô muito feliz de informar que hoje eu estava falando com ela que em novembro a gente está fazendo um onboarding da próxima pessoa que está entrando na equipe. Olha, que legal! Então, em menos de 2 meses, a gente já conseguiu aí reverter uma destravar ela. Legal.
E olhando já para uma ou duas contratações a mais ano que vem. Então, isso é um super resultado. Tem um caso de uma cliente que eu atendi, auge da pandemia, sabe? Sabe lockdown, ninguém sabe o que vai acontecer, aquele auge, aquela loucura. A gente tem a tendência de esquecer, mas aquilo foi o caos. Ela, inclusive, fiquei sabendo que você tinha um negócio de revestimento. Eu já tive uma boutique de revestimento. Já tive. Ela trabalha com... Ela é representante de revestimentos, hoje em dia ela tem de alto padrão. E na época ela estava começando o negócio, ela só atendia uma marca, né? Ela só representava uma marca. E ela, assim, eu trabalho muito, o resultado, inclusive financeiro, o negócio não tá vindo. E aí a gente foi trabalhar num processo individual, onde o meu trabalho sempre vai estar ali, olhando para o visível e o invisível, né? Então, como é que a gente olha para a meta, para resultado, para indicador, mas trazendo o invisível para isso caminhar bem. E ela é um dos cases, assim, que eu falo, nossa... Que orgulho. Que orgulho. Ela, em 3 meses, aumentou o faturamento dela em 40%. Olha que legal. Antes ela representava só o Oeste Baiano, hoje ela já tem marca que ela representa a Bahia inteira. E hoje em dia eu acho que ela está com umas 4 ou 5 marcas já, com equipe e tal. Então esse é um caso. O outro caso é uma cliente, isso é recente, ela saiu de uma sociedade... Foi um processo ali muito doloroso, aquele momento de mudança, né? Sempre que você passa por essas mudanças na vida, as pessoas elas olham tipo, de uma maneira muito ruim. Eu hoje em dia, quando eu passo por uma grande dificuldade, eu encaro, às vezes, como um momento bom, porque vai ser um momento de crescimento. Mas conta dela. E aí, cuidando muito, porque é isso, né? Eu sou super executora, comunicadora, que veio você. E aí, eu olhando, falei, ela é muito analítica, porque dependendo do cliente, por exemplo, você é um cliente que eu posso chegar chutando a porta, que você vai junto, você vai amar. Você sabe que a minha próxima pergunta aqui, ó, eu já tô quase fazendo o meu exercício, né? E outros clientes como essa, se eu chego chutando a porta, ela espana. Ela espana. Então eu falei, aqui a gente vai bem despacito. E fui bem ali, Gostei, despacito. Eu fui bem, parecia que estava devagar. Gente, em 6 meses, que isso foi no começo, foi ali mais pro começo do ano. Em 6 meses, ela já tinha praticamente atingido o nível de faturamento que ela estava na outra empresa. E semana passada a gente olhou para o faturamento agora, do último mês, ela nunca faturou tanto na vida. E a gente está trabalhando o quê? Tangibilizando os invisíveis, olhando para os visíveis e caminhando. Tem uma outra cliente que é um outro case de sucesso, que ela é super comunicadora. Comunicador, gente, normalmente adora novidade. Negócio de rotina, ai, que chato. O tempo todo buscando uma coisa diferente. Gente, você sabe que o que me move é isso. Pois é. Executor comunicador, né? Gente, o que é a próxima coisa que a gente vai fazer? Vamos lá, me traz. E aí ela, muito comunicadora e executora, e o trabalho dela exige muita disciplina e consistência, muita. E ela não conseguia ter, porque ela falava, que coisa chata, rotina, não sei o que aí e tal. eu entrava no boring ali, ela precisava de uma coisa diferente e ela tinha que ter consistência e... Isso. E aí a gente foi trabalhando primeiro ali significado. Então eu precisava entender os significados que ela dava para as coisas. Porque a qualidade do significado é a qualidade da sua decisão e da sua ação. Se aquilo é chato, eu não gosto, eu não vou fazer. E aí a gente foi trabalhando, mudando o significado. Então ela entendeu que cada cliente é uma novidade. Então a gente foi mudando. Olha que legal! A gente foi mudando. Isso é entender perfil comportamental, porque eu comecei a entender o que movia ela. Então, qual o significado que a gente vai começar a trazer para mover? Ela, e na época, eu trabalho com ela já há alguns anos, ela falou, eu quero ser referência no Brasil, da minha área, e eu quero entrar para esse clube do 1% melhor do mundo. Hoje ela é referência e esse ano ela entrou para esse clube de 1%. Nossa. Que clube é esse que eu também quero estar dentro? Me conta. É de corretores de seguros de vida. Tá, né? Eu não vou poder Mas entrar, olha o resultado financeiro disso. Para ela entrar nesse clube é em dólar. Ou seja, ela tem que produzir vezes 5. Nossa, muito mais, porque é em dólar. Vezes 5. E ela produziu, e ela não só entrou para o clube, como ela entrou já numa categoria acima. Caramba. Isso tudo, gente, é trabalhar visível e invisível.
Eu vou dar um caso meu, tá? Porque conhecimento não gera mudança, tá? A gente acha que gera, mas não gera. O que que gera mudança? É mudança de mentalidade mesmo. Mindset. Que a gente banaliza, mas é total. E eu tenho as minhas travas, eu tenho os meus sabotadores. E aí eu comecei a entender, por exemplo, que um produto meu, a pessoa não está acessando, na verdade, um produto. A pessoa está acessando a Justine, o conhecimento dela, o repertório dela. Você. Eu. É bem personificado. Isso. Isso, custa caro. Sim, com certeza. Só que... É o seu tempo, é a sua hora. Só que estava totalmente desproporcional a minha entrega com o que eu cobrava. E aí eu fui trabalhando Você trabalhou também? Olha aí. Você falou que você mesma é seu case de sucesso, total. né? Total. E em 8 meses eu mudei para sair de A e hoje está em 47% a mais de A. Olha que diferença. Entende? Então é resultado de quê? De grana, de faturamento. Olha, não quero te contratar ainda, mas a gente pode falar um pouco assim. Como que a gente faz de uma forma mais prática e simples para tornar esse invisível mais visível no nosso dia a dia? Porque assim, a gente falou já dos valores, mas eu entendo que, gente, ou vocês vão contratar a Justine ou vocês vão assistir o podcast bem direitinho, fazendo várias vezes, para entender. Mas vamos lá, me conta. Olha, como trazer isso para o dia a dia, né? Rituais, exercícios. Se mapeando. Justine, é impossível me mapear sozinho? Não, mas é bem mais difícil. Por quê? Quando a gente está dentro do miolo, é difícil de eu enxergar. Eu preciso de alguém que seja um espelho. O externo é muito mais fácil. Né? Tanto que eu contrato consultores, mentores, para me ajudar a eu me enxergar de fora. Entendi. Outro dia eu li uma frase assim, que era... grandes líderes têm grandes mentores, Sim, assim, porque esse olhar, né? Esse olhar a externo amplitude de ajuda muito. visão de quem tá olhando isso de outro ângulo é diferente, né? E tem lugares que a gente não quer lidar, né? Que é o que a gente Sim, comentou. a gente Se pode você guardadinha aqui, a gente foge. A A gente gente não quer pode. trazer à tona. Não, tanto que quando eu tô com cliente, às vezes eu rio e falo assim, você tá de fuleiragem, né? Bora, vamos voltar aqui um pouquinho. Mas assim, esse se observar, se mapear. Então, no dia a dia, como é que eu trago isso de uma forma prática para o dia a dia? Eu estou sentindo uma resistência, por exemplo. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não estou fazendo. Eu preciso fazer isso aqui que é importante, mas eu vou pagar boleto, eu vou responder todos os e-mails, eu vou ligar para o Arnaldo, vou ligar para a Marcela. Talvez a dificuldade, às vezes, que a gente tem na equipe da pessoa priorizar o que realmente tem que ser Exato. prioridade. Porque aí vai fazendo outra coisa, e aquela ali vai ficando, ali vai ficando, Então, né? é se perguntar, Até né? ela se tornar urgente. Né? É parar e falar assim, o que está me levando a eu fazer tudo menos aquilo que eu preciso? Eu consigo identificar? Como é que eu me ajudo a fazer isso? Aí tem uma coisa que, para mim, ela é muito prática, independente de quem seja. O que atrapalha muito a gente, paralisa muito a gente? É o 880. Ou eu não faço, ou eu preciso reservar uma hora. Começar e acabar. Exato. Começar e acabar. E aí o que acontece? Se a gente sai desse extremo, a gente já consegue quebrar barreira. A gente já consegue quebrar resistência. Então, é assim, cara, eu não tô parando para fazer isso aqui, beleza. Então eu vou fazer os primeiros 5 minutos. Só os primeiros 5 minutos. E eu vou te falar que normalmente você vai fazer mais. Tá? Entendi. Por quê? Porque você criou a resistência inicial. E a resistência inicial, ela é sempre a mais dolorida, a mais difícil. Depois você entrou ali no flow, no fluxo, fica mais fácil. O mais difícil é o sentar e dar o start. Isso. Tá. Tem uma outra coisa também. Eu tava adivinhando suas perguntas. Tá aqui, ó. Tá tudo aí. Isso a gente não ensaiou, hein? Não. Tem uma coisa que é assim, ou eu tô na minha zona de conforto, daquilo que eu conheço, ou eu tô na zona de pânico. Eu quero fazer, às vezes eu preciso, isso é importantíssimo para mim, mas é pânico. Por quê? Às vezes é muito novo, é muito desafiador, às vezes parece estar muito longe, vai me gastar muita energia, e a gente fica nessa que é o 880, zona de conforto, zona de pânico.
Tem um negócio, Marcela tá aí rindo. Ela tá se identificando. Tô me identificando aqui. Tem um negócio chamado zona de alargamento, que é o quê? É um micro desafio que eu não vou pro pânico e que eu dou conta de me desafiar. Eu vou dar um exemplo meu. Tá. Eu vivia frustrada comigo mesma porque eu não me posicionava no meu negócio. E eu não colocava para o mundo os meus produtos que eu queria colocar. E aí eu pensava, nossa, mas eu vou colocar para o mundo, né? Tipo, e como se que eu vou ninguém fazer isso? comprar, e se isso, e se aquilo? Aí eu entrava no pânico e não fazia. Até que um dia eu falei, não. Aí o que que eu comecei a fazer? Todo dia, antes de começar a minha agenda, eu pegava ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, e eu fazia uma coisinha ali de um mini workshop que eu ia fazer, que era a minha zona de Ótimo. alargamento. Você precisava, na verdade, fazer um workshop extenso, só que parar e fazer tudo de uma vez era ruim. Então você fazia um pouquinho. Eu fazia um pouquinho, eu falei, eu não vou começar com um grande, eu vou começar com um workshop Vou fazer de um 2 horas e slide meia. ali. Tá. E todo dia eu ia trabalhando. Aí, eu vi um Gostei. negócio caminhando. Tá. Aí você vai ganhando o quê? Vai Confiança. alargando, né? Força. Você vai ganhando. Você vai ganhando confiança. Aí um dia eu falei, esse final de semana eu vou colocar tudo no lugar. Só que eu soltar isso pro público em geral, para mim era zona de pânico. Aí o que que eu fiz? Eu só convidei pessoas que eu confiava muito. E que eu Entendi. sabia que ia me dar um feedback honesto, mas querendo o meu melhor. Então aí eu fui pra zona de alargamento, entendeu? Ou seja, uma situação que te causa conforto. Quase como Ela se fosse- é É um novo, mas é desconforto. Te Ela é um desafia com desconforto. conforto, É isso. com uma Desafia com segurança conforto. ali, né? É O porque alargamento assim, é quase como se fosse um crescimento mais confortável. Tipo, como se fosse isso. Controlado. é porque o que que acontece? Se o risco tá alto demais, a gente espana. Então, como é que eu diminuo o risco? Diminuindo o risco de tempo, de energia, de dinheiro, Entendi. entendeu? Por exemplo, por que que estratégia de marketing digital começa com produto de entrada? É justamente por isso. É zona de alargamento. É o testar ali pra ver se vai dar certo. Testar no que é Se confortável. é confortável. Porque eu arriscar, vamos lá, eu arriscar R$ 97 é diferente de eu arriscar R$ 5.000. Com certeza. Entendeu? Então, uma coisa muito prática é, eu tô precisando fazer alguma coisa, pensa na zona de alargamento, qual que é o micro desafio que você pode fazer? Uma outra coisa muito bacana da gente fazer é entender assim, eu tô sentindo uma angústia, eu não sei o que que é. Começa a anotar quando essa angústia vem. O que que você estava fazendo? Estava onde? Estava com quem? Estava fazendo o quê? Às vezes vai começar a cair uma ficha, você vai entender o que que tá fazendo você se sabotar. Às Dados, vezes, né? dados. Os dados, eles ajudam muito na tomada de decisão. Que eu falo, o meu trabalho é transformar invisível, padrão, comportamento em dado para tomada de decisão e ação, porque aí você tem resultado. Então, a gente escrever e mapear. Uma outra coisa é nomear e tangibilizar. Porque se eu não nomeio e não tangibilizo, eu não consigo resolver. Lembra que a gente falou disso? Então, é buscar nomear e tangibilizar. Então, por exemplo, eu sou um escritório de arquitetura e eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, o que eu preciso, porque quando eu olho para o meu caixa, Me dá desespero, pânico. me dá desespero. Então, aí eu preciso... Tá, esse pânico é o que exatamente? É medo de quê? Comece a nomear, né? Tá, então na hora que surgir o sentimento, você vai ter que fazer assim. Tá me dando um pânico porque eu vou virar um mês e aí eu não sei se eu vou ter fechado mais um projeto, e aí se eu não tiver fechar esse projeto, eu não vou ter dinheiro às vezes para pagar o funcionário e vou ter gasto com uma outra coisa. Isso. Ou eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel do escritório, e aí como que eu vou contratar um funcionário? Então isso, por exemplo, seria um pensamento. Veio o pensamento, eu já anoto. Porque você vai começar a mapear o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, o tipo de situação que faz você paralisar, faz você se perder.
Entendi. Entendeu? E aí fica mais fácil de você começar a decidir a partir daquilo dali. E, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Alguém online tem pergunta, gente? Porque, assim, a gente tá aqui, emendamos numa conversa, nós estamos nós 4, mas a gente esqueceu que tem um monte de gente assistindo. Não chegamos nem na metade das nossas perguntas. Pois é. Se alguém tiver pergunta, coloca aí pra gente poder solucionar e responder. Aproveita, hein? Agora eu queria trazer... Só para fechar, porque eu acho que essa sua pergunta de como trazer para o dia a dia, ela é fundamental. Tem uma coisa que a gente fala muito e a gente pratica pouco, que é a presença. O que acontece? Quando as pessoas começam a, nossa, mas eu não vou ter como, não vou ter dinheiro, não vou ter isso, não vou ter... Eu tô lá no futuro, eu tô na ansiedade do futuro, do que pode acontecer, que muitas vezes nem vai acontecer, na maioria das vezes não acontece. Então, quando a gente traz presença, consciência, é uma ferramenta tão poderosa, por quê? Porque no presente não tem ansiedade. A ansiedade, ela mora no futuro, né? No futuro. Então, Você e sabe é que difícil. você enraizou isso na Milena, porque ela falou isso pra gente outro dia numa reunião, viu? É muito difícil, porque assim, a gente acha que tá aqui e a gente não tá. Então, às vezes eu Sua paro... cabeça tá lá na frente, né? Eu tenho que fazer isso quando Justina, eu acho chegar que em a gente casa. precisa conversar. Porque eu às vezes eu paro e falo assim, Justine, você tá aqui? Eu paro e falo assim, você tá aqui? E muitas vezes eu falo, rapaz, Você tá longe. tô aqui não. O que acontece? A gente tá num mundo... por isso que eu tô querendo falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Se eu não falar, é um desserviço. A gente está num mundo que a gente é convidado no inconsciente coletivo à insuficiência. Parece que nunca é suficiente. Nunca tá bom. Nunca tá bom, eu não vou dar conta, eu preciso de mais. E isso leva a gente para lugares tão horrorosos, tão ruins, de medo, de angústia, de insegurança. E aí, a sua energia, que era para você estar usando para construir, para criar, porque o sabotagem, é assim, ó, todos nós acordamos com uma energia neutra. A gente pode usar essa energia para construir, para se relacionar, para realizar. Só que o sabotador, ele faz você usar essa energia para o quê? Para ir para o medo, para a angústia, para a insuficiência, para a frustração, para a vergonha. Se fosse ficar no mesmo lugar, tava tudo jóia. Só que quando você faz isso, você tá caminhando para trás. Entende? Entendi. Eu quero ir para frente, mas eu tô indo para trás. Então, quando a gente traz presença e falar assim, beleza, eu preciso fechar contrato. O que eu vou fazer neste momento para fechar um contrato? O que eu posso fazer? O que tá na minha mão? Eu vou fazer uma lista. Depende de você, né? O que depende de você específico. Não que depende do outro, de você. Olha, eu posso fazer uma relação de X pessoas. Eu tava fazendo isso ontem. Eu tava fazendo uma relação, a Milena tá lá. Eu tava fazendo uma relação de X pessoas para eu entrar em contato para coisa Y do meu negócio. É isso que eu posso fazer. Tá, e agora? Agora eu posso mandar uma mensagem. Quando a gente vai fazendo isso, tem uma coisa chamada autoeficácia. O que é autoeficácia? É a minha crença que eu sou capaz de agir para atingir meu objetivo. Quando a gente fica no medo, na angústia, eu vou para baixa autoeficácia, porque eu não estou fazendo aquilo que eu preciso. Então eu paro de acreditar em mim. Quando eu começo a acreditar que eu posso, a minha autoeficácia ela vai aumentando. Então eu vou lidando com um desafio melhor, eu vou lidando com o estresse melhor. Eu falo para os meus clientes o tempo todo, se torne a pessoa que aparece pro compromisso com você. 5 minutos. Porque, cara, é uma força que você ganha que ninguém te segura. Entendeu? Agora, Justine, eu sei que a gente tem muita pergunta, mas estamos caminhando aqui já para nossa finalização. Bora eu acho lá. que tem alguns pontos que são importantes. Eu não sei se você quer pontuar mais alguma coisa do que você trouxe aí, do que a gente tinha aqui planejado, que você acha que se encaixe um pouco melhor no dia a dia, né? Tanto do gestor, do líder, né? Desse profissional de alto desempenho. Eu acho que muitas das pessoas que vão assistir a gente vão ficar se perguntando assim, né? Gente, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Você acha que você tem mais alguma coisa que você traga como um insight, assim, algo para os meninos terem um insight aí, quem está assistindo a gente?
Olha, para mim a coisa... O que você considera como mais importante, Aham. ou da pessoa dar esse primeiro start, ou da pessoa conseguir, de certa forma, começar a se enxergar? O que ela faz? Quem está assistindo a gente e está aqui já essa 1 hora ouvindo todo o nosso bate-papo, toda a nossa conversa, tudo que a gente está trazendo de informação para eles. Joia. Eu vou fechar aqui com a cereja do bolo. Eita, então. aí, ó. A nossa realidade, a gente cria a partir do que a gente enxerga. Isso nas ciências comportamentais se chama viés da confirmação. Não sei se vocês já escutaram falar disso. Não. Não? Você gosta de carro? Eu gosto de carro. Tá. Aí quando você está pensando em trocar de carro, você pensou no carro X da cor X. Tá, penso. Sim. Aí você começa a ver mais daquele carro. Gente, é desesperador. Porque eu fui olhar outro dia, ainda mais agora com o algoritmo, né? Porque você olha e aí ele mostra Começa ainda a ver um mais. monte de Mas Aí você começa a ver na rua. Você né? quer engravidar, você só começa a ver grávida, né? Exato. Exato. É isso, Né? é isso. Isso é o viés da confirmação. Você abre sua cabeça para aquilo, né? Para enxergar aquilo. Porque é o que eu falei, a gente tem um sistema de ativação reticular, que é o filtro do cérebro. Então, a sua realidade você cria a partir do que você enxerga. Tá. Cada um de nós enxerga o mundo com uma lente distorcida. Por quê? É uma lente que vem com toda a nossa história, as coisas boas, mas os traumas. Toda a nossa bagagem, né? Toda a bagagem. Então, no dia a dia, a coisa mais importante é você sempre se perguntar: o que eu estou enxergando nesse contexto? Como que eu estou me enxergando? Como que eu estou enxergando a minha realidade? Por quê? A partir do que você enxerga, você vai criar os seus resultados. Então, por exemplo... Vamos exemplificar para ficar mais fácil todo mundo entender. Com certeza. Eu enxergo que eu começo e não termino, eu enxergo que eu não dou conta, eu enxergo que eu nunca vou conseguir ter o escritório de arquitetura que eu amo, que eu gostaria e desejo. Eu acho que eu nunca vou chegar lá. Beleza, eu vivo em que mundo? Eu vivo no mundo da pessoa que não vai chegar lá, porque eu não me vejo capaz. Sim. Quem que eu sou? Eu sou a pessoa que sonho, mas não acredito que eu sou capaz de chegar lá. O que você acha que essa pessoa faz? Ou não faz? Ela trava. Ela trava. Ela começa... Gente, outra coisa, cereja do bolo. O cérebro, ele é obediente literal. Literal. Se eu falei pro meu cérebro, não vou conseguir, o cérebro fala, tudo bem. Eu vou fazer de tudo pra você não conseguir. Então a pessoa começa... O pensamento positivo tem que estar ali firme e forte, né? E a pessoa começa a fazer um bando de coisa que ela começa a sabotar. Aí o que ela tem ou não tem? Ela não se aproxima, ela não tem aquele resultado. Então, quanto mais eu vejo que eu não me aproximo daquilo dali, quanto mais eu não tenho o resultado, mais eu vejo... Você confirma que não é possível. Você vai distanciando do que você quer atingir. E aí fica nesse quanto mais eu vejo, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu vejo. Então, o grande ponto é o que eu estou enxergando disso? Eu estou enxergando isso aqui. Isso me aproxima ou me afasta? Me afasta? O que eu quero enxergar? Uma gotinha diferente. Eu quero enxergar que eu vou ir atrás do Arnaldo para perguntar coisa X para ele. Eu quero enxergar que eu vou atrás de ajuda para me aproximar 1 milímetro do meu objetivo. Quem que eu sou? Cara, eu sou a pessoa que não sossego até eu falar com o Arnaldo. O que eu faço? Eu ligo, eu mando mensagem no Instagram, né? Eu vou atrás do que eu quero. O que eu tenho? Uma reunião marcada com o Arnaldo. Aí se eu vejo a reunião... O que eu começo a enxergar? Que eu sou capaz. Que eu sou capaz, o resultado Entende? que eu atingir. Entendi. E aí você vai mudando essa realidade. Quando a gente trabalha entendendo o que enxerga e o que a gente está tendo a partir daquilo, e se não está coerente, alinhado, o que eu quero ver um pouquinho diferente para ser diferente? Por quê? Mudança não começa pelo fazer diferente, mas é pelo se tornar. Entendi. Porque a gente não consegue sustentar um fazer diferente com o eu antigo. Resultado novo precisa de um eu novo, porque aí o fazer ele se torna coerente e sustentável. Então tem que acreditar. Não é só acreditar, mas é se tornar. É ser para ter. Faz sentido? Respondi Faz sentido, sua com pergunta? certeza, com certeza.
Isso não é balela, é ciência, viés da confirmação. Isso é quase que uma reprogramação cerebral, né? Você quer uma prova científica disso? Efeito placebo. Você enxerga um remédio. Você enxerga o resultado naquilo. Você enxerga se está tomando um remédio para cura. O que acontece com a maioria das pessoas? Se curam. Se curam. E isso vale para... eu não tô conseguindo criar. Eu não tô conseguindo delegar. Eu não tô conseguindo fechar proposta nova. Não tô conseguindo vender. Não tenho disciplina para fazer um follow-up com os meus clientes, com a minha equipe. E tem um segundo ponto. Eu tô falando demais, eu posso Imagina, fechar? pode fechar. A palavra é sua. Eu só vou literalmente fechar o podcast, mas agora é você. Tem esse ponto da realidade que a gente cria a partir do que a gente enxerga. E tem um outro ponto chamado de coerência cardíaca. Vocês já escutaram falar disso? Não? Na Califórnia tem um instituto chamado HeartMath Institute. Então, ele é um instituto que é a matemática do coração. Tá. É um instituto médico que eles pesquisam essa coisa da energia, da coerência cardíaca. Então, o que eles começaram a entender? Que é o estado que eu tô ali, a minha coerência cardíaca. Então, se eu chego aqui, ansiosa, agitada, nervosa, não vou dar conta, não sei o quê, essa minha coerência cardíaca, ela chega até você. Ela passa. Com certeza. Aí, o que acontece? Se eu chego nesta energia, nesta coerência cardíaca, qual que é a chance de eu fechar com você? Nada. Zero. Você entende? Uhum. Sabe aquela história assim, não fala com o Arnaldo hoje não, que não é um bom dia? É coerência cardíaca. Já aconteceu. Entendeu? Da mesma forma que quando uma pessoa, que ela chega ali, vou usar isso com o meu time amanhã. Olha a frequência cardíaca que a gente vai chegar para fechar os Coerência cardíaca aí. Agora, se eu chego aqui, plena, uma energia aberta. boa, aberta, curiosa, cara, para além de fechar contrato, eu tô aqui porque eu quero entender o Arnaldo. Eu quero me conectar com o Arnaldo. Eu vou me apaixonar pelo problema do Arnaldo. E eu chego com essa energia de servir, de me colocar a serviço de mim, porque eu tô usando a mim, mas eu tô me colocando a serviço da outra pessoa. Porque a outra pessoa está ali como um ouvinte, como um colaborador, ou seja, uma pessoa que está se conectando com você. Ou seja, chegar aberto é completamente diferente. A pessoa calma. Olha, a coisa que eu mais escuto quando eu estou fazendo sessão de prospecção, que dependendo de clientes individuais, eu sempre faço ali uma sessão de prospecção, até para entender se eu sou a melhor pessoa, ou se, tem um match, porque isso é importante. O match é importante. A maioria das vezes as pessoas falam assim, nossa, tô saindo tão mais tranquila, tô mais calma. Por quê? Você compartilhou esse seu momento com a pessoa também. Porque eu tô ali... Tô saindo mais tranquilamente. Mas calma, eu tô aqui pensando, cá minha cabeça. Mas assim... Se eu contar pra vocês com a minha cabeça. Que a pessoa fala assim, tô com muita coisa e tal, mas assim, nossa, fui escutada, fui vista. Então, é muito importante a gente prestar atenção no invisível, no sabotador, no valor, no perfil, mas também na coisa da energia, porque a linguagem da vida é energia. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes a gente está na energia do eu quero, é a energia da falta. Agora, se eu entendo, eu sonhei, poxa, eu quero ser essa pessoa, beleza. Como é que essa pessoa se comporta? Como é que ela age? Como é que ela pensa? Como é que ela sente? E eu começo a trazer isso para hoje, eu começo a me tornar essa pessoa, agindo como tal, pensando como tal, sentindo como tal. Eu não desejo, porque eu já tenho. Já tenho. Aí eu vou para abundância, aí eu começo a falar a linguagem daquilo que eu mais quero. Não é balela. É impressionante isso, né? Entendeu? Não é balela. Mas é claro que o que acontece? A maioria das pessoas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Querer resultado não traz resultado. E o processo, ele sempre vai te demandar energia. Ele vai ser dolorido. Ele vai ter resistência. Você vai cair. Entendeu? E você vai ter que aprender a cair menos e levantar mais rápido. Então, a grande questão é, eu estou disposto a passar por esse processo? Essa é a pergunta. Entendi. A primeira coisa que você tem que se perguntar, né? Eu quero o resultado, beleza, mas eu estou disposto
disposto atingir, a fazer tudo que eu preciso fazer, tirar todas essas travas, essas amarras para poder eu conseguir chegar lá. E amar o processo, porque o processo ele vai ser difícil, mas eu vou amar ele com a coisa boa, a coisa não tão boa, porque eu entendo que é nesse processo que a vida acontece, é no processo, não é no resultado. É engraçado que o povo usa o meu Harvard mais do que eu, né? eu morro de rir. E é muito interessante porque, sim, uma formatura surreal de linda e tal. Mas, cara, aquela formatura ali é um minuto. Agora, o que vale muito mais foi todo o processo que até eu passei. aquela chegada. E que, cara, foi dolorido pra caramba. Mas quando eu olho, eu falo, me transformou. Que gigante, né? Que me transformou, assim, pra vida. Entende? Então, amar o processo, mas eu tô disposto. E ser honesto com você mesmo. Então, eu acho que ficou claro agora pra gente o que é o iceberg da tomada de decisão. Espero que todo mundo acorde ou que esteja vendo esse nosso podcast descansado, alimentado, para você conseguir criar toda essa sua forma de agir e tomar as suas decisões ao longo do dia. Justine, muito obrigado pelo seu tempo, pela essa nossa troca rica. Meninas, foi incrível, né? Foi maravilhoso. Eu falei. A Helena suspeita que a Helena eu dei esse spoiler. Então é isso, gente. Obrigado vocês que nos assistiram hoje e a quem vai assistir no gravado também. Justine, é isso. Valeu! Obrigada, gente.